Natasha, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema que eu gostaria de não ter que conversar. Mas fazer o que, né? Nem tudo é só flores. Hoje vamos ter que conversar sobre TDAH e as drogas. Pois é um tema que eu gostaria de não ter que conversar aqui, ele é polêmico, é um assunto difícil, mas hoje vamos ter que falar sobre esse assunto. Bom, primeiro, o que é TDAH? TDAH é uma sigla para falar sobre hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. Se você caiu aqui e não sabe nada sobre esse assunto, volta nos meus vídeos, eu tenho um vídeo falando sobre cada um desses assuntos especificamente. Mas hoje nós vamos seguir o nosso assunto sobre drogas. Bom, primeiramente eu queria dizer que nós falamos muito sobre aprendizagem infantil, quais as consequências do TDAH na aprendizagem e tantas outras coisas. Mas hoje eu resolvi falar sobre esse tema polêmico, porque realmente nós temos pesquisas fundamentadas sobre esse assunto. E nós, como mães que temos que nos preocupar com relação aos nossos pequenos, temos que ter consciência exata das problemáticas vinculadas ao TDAH e o uso de drogas. Sim, são pesquisas e são pesquisas fundamentadas sobre esse assunto. Eu gostaria de não ter que mostrar essas estatísticas, gostaria de dizer que isso não existe. Mas infelizmente é uma realidade, tanto nos Estados Unidos, como já comprovado aqui no Brasil, como eu vou conversar com você hoje. Vamos aos números e vamos explicar tudo especificamente sobre o porquê de todos esses problemas. Bom, inicialmente eu queria falar que por que acontece essa questão vinculada ao abuso de drogas e ao TDAH. Na realidade, 3 a 5% das crianças vem a apresentar TDAH na fase infantil. Sim. Aí você vai dizer assim, mas os números não apresentam tanto assim 5% da população infantil com TDAH. É verdade, só que a questão é que existe muito subdiagnóstico. Já é comprovado que a realidade é que média de 3 a 5% da população, inclusive aqui no Brasil, tem sim TDAH. No entanto, não tem diagnóstico, ou seja, mais de 60% das nossas crianças têm TDAH, mas não possuem diagnóstico formado por desinformação da família, desinformação até mesmo de profissionais na hora de investigar e a dificuldade de conseguir ter um diagnóstico apropriado. Isso é importante falar porque isso faz um resultado catastrófico na fase da adolescência, causando um prejuízo muito maior lá na vida adulta. Sim, e isso eu vou mostrar para vocês agora. O que acontece? Como o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade causa problemas na fase da universidade, porque a pessoa não consegue se concentrar, fazer trabalhos adequados. Lá na fase infantil, por sofrer bullying, muitas vezes entrando numa fase de depressão na pré-adolescência, ansiedades e muitos problemas emocionais decorrentes na sua raiz do problema pelo TDAH, vai levando uma série de problemas não tratados pela falta do diagnóstico e principalmente pela falta do conhecimento da família para lidar com a criança com esses problemas, levando isso para uma outra esfera que a falta do tratamento faz com que esses adolescentes entrem sim junto às drogas, abuso de uso de entorpecentes, abuso de substâncias ilícitas. Essa é uma realidade muito dura e muito cruel. E o porquê que isso acontece? Porque 6 anos antes da dependência das substâncias psicoativas, começa a se apresentar os prejuízos decorrentes da síndrome. O que isso significa? Quando se entra lá na fase da pré-alfabetização, lá na pré-escola, na fase infantil, a criança começa a apresentar os primeiros sintomas decorrentes do TDAH. Ou seja, ela começa a ter problemas de aprendizagem, começa a apresentar impulsividade, raiva, agitação extrema, várias coisas que a gente tem conversado tanto aqui. Só que o que acontece? A família não consegue compreender o que está acontecendo com a criança. E a criança vai passando por inúmeras e inúmeras dificuldades. E isso 6 anos antes do início da dependência. E aí a criança ela não é diagnosticada com um problema, não tem o devido tratamento e vai passando por problemas emocionais. Bullying, depressão, ansiedade, bipolaridade, vai entrando uma raiz de problemas não tratados também. E a família vai empurrando aquilo com a barriga sem compreender o que está acontecendo, tanto com a criança como com o pré-adolescente. Resumo,
Essa criança que não está sendo tratada, ela vai indo para um poço sem fundo e acaba, depois de 6 anos em média, ou seja, quando chega lá na fase dos 12, 13, 14 anos, entrando no abuso de ilícitos entorpecentes, usando drogas. Infelizmente, essa é a realidade dura, cruel, mas é uma realidade existente tanto lá fora quanto aqui. Isso por quê? Está comprovado que 17 milhões de pessoas, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, são pessoas portadoras da síndrome do TDAH. Ou seja, elas têm TDAH nos Estados Unidos. Só que desses 17 milhões lá fora, porque lá realmente não existe subdiagnóstico, lá eles fazem pesquisas comprovando que as pessoas possuem, em média de 40% a 50%, isso é um índice muito alto, gente, fazem uso de drogas, substâncias entorpecentes. Então, é algo que lá fora se fala tanto, se estuda tanto, e os psicólogos, neurologistas, médicos investem tanto lá nas pesquisas pelos números, que é algo assustador. Mas não pense que as pesquisas estão restritas lá. Diante de tamanha epidemia, aqui no Brasil começou a se fazer uma investigação. Só que, infelizmente, nós não temos tanto incentivo à pesquisa, nós não temos investimento financeiro à pesquisa, porque aqui a gente anda conforme podemos fazer dentro das nossas limitações. E aqui no Rio Grande do Sul, junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, foi feita sim uma pesquisa com jovens de 15 a 20 anos, aonde ficou comprovado que dentro da pesquisa, esses jovens pesquisados, os que fizeram uso de entorpecentes ilícitos de drogas, na sua grande maioria, o percentual, sim, traçavam tendo TDAH, não tratado nem diagnosticado na infância. Então aqui também a pesquisa, junto à URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa pesquisa do Hospital de Clínicas, comprovou que os números que temos lá fora também se aplicam aqui. Então, infelizmente, uma realidade cruel, que a falta de conhecimento, a falta de tratamento inadequado dentro da família, não sendo feito o tratamento com os profissionais, psicopedagogos, neurologistas, fonoaudiólogos, a família ter o conhecimento adequado para lidar com a criança dentro de casa, que é a nossa luta, que a gente luta todos os dias, trazendo conhecimento para vocês através dos nossos vídeos, tentando mostrar para vocês que vocês têm que aprender a lidar com as crianças dentro de casa, que é isso que eu tento dizer, conhecimento liberta, saber o que é o TDAH, saber como fazer para lidar com os nossos pequenos, entender o que ele é e por que nós adultos, mães, pais, muitas vezes também temos o TDAH e nunca tivemos um diagnóstico adequado, porque ele é genético. Devemos entender que para nossas crianças ficarem fora dessa estatística, devemos, a partir de hoje, compreender mais sobre as situações de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, porque só o conhecimento nos libertará de problemas graves com os nossos filhos. E eu espero que esses vídeos auxiliem mais e mais mães, pais, para fazerem com que os seus filhos não caiam na estatística. Esse é o meu propósito nessa caminhada, aonde aprender fora da caixa está aqui fazendo com que o conhecimento não deixe os nossos pequenos caírem nas estatísticas. Sei que é um tema duro, é um tema polêmico, mas eu precisava falar para vocês. Um grande beijo, curta, compartilha, até o próximo vídeo.